Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos reunidos, Deus, para estudarmos a Sua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que o Seu Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos capacitando, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor tire todo o bloqueio das nossas mentes, toda barreira, meu Pai, todo impedimento, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, venha aumentar a nossa fé. Que o Senhor venha nos fortalecer, Deus, para que a gente esteja firme, meu Pai, nos teus caminhos, fazendo a sua vontade. Que nós sejamos, Deus, obedientes, resilientes, meu Deus, perseverantes na tua palavra para fazer a sua vontade. Que o Senhor repreenda da nossa vida, Senhor, e do nosso meio, tudo que não vem de ti. Todo o levante do inimigo, Deus, toda seta do maligno que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus. O título da lição de hoje é A Resistência de Mardoqueu. Nós vamos fazer a leitura que está em Esté, capítulo 2, do versículo 21 ao 23, e Esté, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Esté 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amém? Então, a gente viu nas lições passadas que Mardoqueu, ele era primo de Esther e ele adotou e criou Esther como filha depois que os pais dela morreram. E aí, Mardoqueu, ele trabalhava ali na entrada do palácio, era um funcionário do reino, mas não era uma pessoa tão poderosa, tão influente que tivesse acesso ao rei. Então, quando ele fica sabendo de uma trama, de uma armação para acabar com a vida do rei, ele não tem acesso para chegar diretamente ao rei e falar. Então, ele fala para sua prima Esté, que era sua filha adotiva, e Esté, em nome de Mardoqueu, conta o que havia acontecido, o que ele tinha escutado. E aí acontece uma investigação, eles descobrem que é verdade e os dois que estavam tramando contra a vida do rei Assuero foram mortos. Então a gente vê aqui que Mardoqueu, ele salvou, né, o rei Assuero da morte, porque se ele não tivesse escutado, provavelmente os dois teriam conseguido matar o rei. Mas não fala de nada, não aconteceu nada com Mardoqueu.
ele não foi recompensado, ele não foi reconhecido imediatamente. Foi escrito no livro das crônicas, mas ele não recebeu nenhuma recompensa por isso, nada. Em vez disso, a gente vê aqui que Amã, ele foi colocado numa posição muito alta de destaque superior, ficando acima de todos os príncipes e abaixo apenas do rei Assuero. E aí diz que, por ordem do rei, as pessoas tinham que se prostrar diante de Amã. Mas Mardoqueu, como ele era judeu, ele não se prostra diante de Amã. E quando a gente lê o livro de Esté, a gente vai perceber que a única justificativa para ele não se prostrar é porque ele era judeu. Então a gente entende que, como ele era judeu, e ele servia ao Deus vivo, a Deus forte, ao Deus poderoso, ao único Deus vivo. Ele só se prostrava diante de Deus. E aí Amã fica furioso, né? E trama para acabar com todos os judeus. Mas a gente vê na vida de Mardoqueu uma resiliência, uma obediência, uma humildade, porque apesar de ele ter descoberto uma trama de morte contra o rei Assuero e ele não ter sido recompensado de maneira alguma, ele continuou servindo ali fielmente ao rei, obediente, fazendo o melhor, fazendo o seu trabalho. A sua sobrinha, a sua prima Esther, a gente vê a mesma coisa nela. A gente até falou sobre isso na lição passada, como ela era obediente. Porque mesmo depois dela se tornar a rainha, ela ainda continuou obedecendo o seu primo Mardoqueu. Porque Mardoqueu disse para ela não falar para ninguém que ela era judia, e mesmo depois de casada, mesmo depois dela se tornar rainha, ela ainda continuou guardando esse segredo, né, não revelando qual era a sua origem. Então as pessoas não sabiam que ela era judia. E a gente vê nisso a obediência de Esther. E a gente vê também a sabedoria, a resiliência, a humildade de Mardoqueu. E a vida de Mardoqueu, ela é um exemplo para nós de perseverança. Como nós devemos nos comportar, né, diante do Senhor, diante de Cristo. Nós devemos ser fiéis, nós devemos ser humildes, nós devemos prestar adoração apenas a Deus, sabe? Não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas estão falando, o que o mundo está falando, nós devemos prestar a nossa adoração apenas ao Senhor. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei, os bastidores do poder. Então, ambientes de poder costumam geralmente ser cercados de sentimentos facciosos. O que vem a ser sentimento faccioso? Então, faccioso é um movimento contra o poder estabelecido. Ter muitas armações e traições para tentar, né, derrubar o poder. E aqui a gente vê que não era diferente. Então, a natureza humana caída alimenta discórdias, intrigas, ressentimentos. E quando esses sentimentos eles não são dissipados, eles levam a terríveis tragédias. E a gente percebe que nem no meio evangélico está isento desses sentimentos. Então a gente vê até mesmo no meio evangélico essas intrigas, essas discórdias, essas disputas por poder, sentimentos de inveja, e a gente percebe isso infelizmente. E esses sentimentos, eles têm origem maligna, né? Eles não pertencem a Deus. Então, todo verdadeiro cristão deve se posicionar e deve rejeitar esse tipo de sentimento e de comportamento. Então, nos dias de Assuero, dois de seus guardas, Bigtan e Teres, eles ficam muito indignados por alguma coisa que o rei havia feito, e aí eles tramam assassinar o rei. E como Mardoqueu trabalhava ali na porta do palácio, ele ficou sabendo desse plano, e como ele era fiel ao rei, ele conta para sua prima Esté,
para que ela avisasse o rei, e Esther faz isso em nome de Mardoqueu. Ela cita, ela fala o nome de Mardoqueu. E aí acontece uma investigação e eles ficam sabendo que realmente era verdade. Mas a gente vê aqui também o comportamento correto de Esther. Porque o fato dela ter sido promovida a uma situação, a uma posição tão importante, tão elevada, não deixou ela arrogante, nem envaidecida, nem soberba. E ela não quis levar o nome de quem estava denunciando ali aquela traição. Ela deixa bem claro que foi Mardoqueu que descobriu isso. Então ela também não se envergonhou do seu primo em nenhum momento, nem se aproveitou dessa informação para se projetar ainda mais. Então, além dela permanecer obediente a Mardoqueu, ela transmitiu ao rei a informação, dando o devido crédito. E o próximo tópico diz assim: a investigação. Então, assim, a atitude de Esther se revelou apenas eticamente correta. Ela recebeu uma informação importante e ela transmitiu a informação para o rei, revelando qual era a fonte. E aí a gente percebe a prudência. Por quê? Diante dessa informação, o rei ele não agiu imediatamente. Diz que houve uma inquirição, que houve uma investigação. E aí, quando eles constataram que era verdade, Bigtan e Teres foram enforcados. Então, Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu. Ele só falou porque ele realmente tinha certeza daquilo que ele estava falando antes de transmitir para Esther. O rei, quando ouviu, mesmo ouvindo da rainha, né, a mulher de confiança, sua esposa, ele teve o cuidado de apurar a informação. E essa é uma questão de justiça, e isso é muito importante, e Assuero agiu como um líder correto e sensato, porque ele não exerceu o poder de maneira precipitada, né? Mesmo sendo de fontes confiáveis, ele foi atrás para não cometer nenhuma injustiça. E isso é muito importante, porque quando a gente age com base no apenas ouvir dizer, isso acaba estimulando fofocas e torna o líder suscetível a manipulações. É por isso que, principalmente nos nossos dias atuais, né, com as redes sociais, com muitas informações vinda de muitas fontes, a gente recebe muita coisa no nosso celular, no nosso WhatsApp, a gente precisa confirmar quando a gente recebe uma informação para ver se ela realmente é verdadeira. E até quando a gente escuta alguma coisa de alguma pessoa, a gente não pode simplesmente ir passando para frente, né? Até porque, assim, muitas vezes não tem nem a necessidade da gente ficar falando, né, de coisas, de pessoas. A gente precisa ter esse cuidado. E com relação às informações que a gente recebe, né, via WhatsApp, via redes sociais, é sempre importante a gente confirmar para saber se realmente é verdade antes da gente acreditar, antes da gente formar algum pensamento e transmitir informações que às vezes não são verdadeiras, né? Então, isso é um cuidado que nós devemos ter. E a Bíblia fala sobre isso, né? Fala várias vezes a respeito da fofoca, a respeito de intrigas, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E o próximo subitem fala sobre o registro de fatos. Desde a antiguidade, era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. Então, assim, eles era como se fossem diários realmente, que aqui ele fala, o rei chama de crônicas, né? Anotou nas crônicas. E eles sempre registravam isso. E essas crônicas, elas ficavam arquivadas para serem consultadas. E o ato de a fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei, o seu reino, ficaram registradas. E quando nós lemos o livro de Esther, nós vamos perceber que, apesar de no momento, imediatamente ali, ele não ter sido recompensado pela atitude que ele teve, posteriormente ele foi honrado e foi compensado, né, por ter dado essa informação tão relevante, tão importante que salvou a vida do rei Assuero. E aí, a gente precisa entender uma coisa, que com ou sem registro, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus. Então, Mardoqueu, ele era o tipo de pessoa que ele fazia a coisa certa, independente se ficaria registrado ou não.
Tanto que ele fez essa denúncia, mas ele não esperava nada em troca. Ele fez porque era o certo a fazer. E ele agia corretamente, se ele ia ser recompensado ou não, ele não se importava com isso. E isso que Deus espera de nós. A gente precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer as coisas corretamente, independente se nós seremos recompensados de alguma maneira por outras pessoas ou se nós seremos reconhecidos por isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo fica registrado, mas no livro de Deus. Lá em Apocalipse diz, né, que no dia do julgamento esses livros serão lidos. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo está registrado, né? O Senhor está vendo e está registrando. Então, por mais que a gente não receba recompensas neste mundo das pessoas, nós seremos sim recompensados por Deus. E se os irmãos quiserem ler, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala sobre isso. E aí o próximo tópico fala assim: Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem. Amã, ele era um homem muito rico, provavelmente muito influente, e aí ele já entra em cena, ele já aparece sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Ou seja, ele já aparece numa posição de destaque. E ele é identificado como Agagita. Tem um teólogo que se chama Flávio Joséfo. Ele afirma que Amã ele era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. E por que ele diz isso? Porque o termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, versículo 2, versículo 8 e versículo 33. Então, ele era um descendente do rei amalequita chamado Agag. E o próximo subitem diz assim: um herói aparentemente esquecido. O texto não informa o motivo pelo qual Amã foi exaltado. Enquanto isso, a gente vê que Mardoqueu, mesmo tendo feito algo tão importante, tão relevante, teve um ato heróico, ele se tornou aparentemente um herói esquecido, né? Ele não foi honrado, ele não foi recompensado por isso naquele momento. Mas é preciso que a gente tenha sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Então, ser guiado pela própria vista nos leva a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Uma coisa que nós precisamos aprender é sempre confiar e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Seja fiel, seja obediente, faça a vontade de Deus e não importa as circunstâncias, continue confiando, perseverando e crendo, porque Deus, ele está agindo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Nós não precisamos temer aquilo que nos faz o homem, porque Deus é que nos guarda, Deus é que nos protege, Deus é que cuida das nossas vidas. Tem um salmo, que é o Salmo 73 de Asaf, e aí fala que Asaf, ele fala, né, que ele quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. Nós precisamos seguir o exemplo de Mardoqueu, né, que continuou sendo fiel, que continuou sendo obediente, que continuou fazendo o seu trabalho, confiando, né, que o Senhor estava no controle de todas as coisas, não se sentiu injustiçado. E é a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas, é justamente isso. Quando a gente começa a se sentir injustiçado, quando a gente começa a achar que a gente merece mais, que a gente precisava ser mais e melhor reconhecidos, que a gente não está vivendo, né, aquilo que nós merecemos. Então a gente precisa confiar no Senhor, né? Porque Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle das nossas vidas. E o próximo tópico fala justamente sobre isso.
evitando frustrações. Então, quando nós temos altas expectativas, nós nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. E eu digo mais, não é quando nós temos altas expectativas, é quando nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Muitas vezes a gente recebe uma bênção e ao invés da gente ficar grato e satisfeito por aquela bênção, a gente já começa a imaginar que poderia ter recebido algo maior, algo melhor e começa a se comparar com pessoas que estão numa posição mais elevada, mais alta e melhor. Já pensou se Mardoqueu, quando ele faz esse serviço, né, de conseguir essa informação tão importante que preservou a vida do rei, e imediatamente ele não é recompensado, ele não é honrado, nada acontece, simplesmente ele foi esquecido. E sobe Amã, sendo exaltado, porque a gente não sabe, né, alguma coisa ele fez, mas ele sendo exaltado, já pensou se Mardoqueu ficasse se comparando? Eu é que merecia estar no lugar de Amã, eu é que precisava estar acima dos outros príncipes, porque eu que salvei a vida do rei. Então, ele ia ter uma vida de frustração, ele talvez não conseguisse agir dessa maneira para livrar o povo quando foi necessário. Então, a gente não pode ficar se comparando. E principalmente se comparando com pessoas que estão numa posição muito mais elevada e muito melhor, porque isso vai causar frustração e insatisfação. Nós precisamos ter contentamento. Nós precisamos ser gratos e felizes com aquilo que nós temos e com aquilo que Deus nos dá. Porque por mais que você ache que a sua situação pode estar melhor, e realmente nós sempre podemos estar melhor, mas existem tantas pessoas que estão numa posição tão pior que queriam ter a sua posição, né? Quantas pessoas que queriam ter pelo menos uma cama para dormir? Quantas pessoas queriam ter pelo menos um quartinho, né, seguro para dormir, protegido, um alimento, uma janta, né? Queriam ter água, queriam ter energia elétrica e não tem. Então, muitas pessoas estão numa posição muito pior do que a nossa. Mas a gente geralmente não olha para essas pessoas, né? Quando a gente quer se comparar, a gente se compara com quem está muito maior e muito melhor, e isso acaba trazendo frustração. E então o Senhor quer de nós contentamento, né? Ele quer que a gente tenha gratidão, que a gente fique satisfeito, né, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós temos recebido de Deus, né? Nós não temos que ter esse sentimento de sempre querer mais, sempre achar que nós merecemos mais, que nós, né, precisamos de mais. Mais que seja bom a gente querer sempre melhorar, mas a gente não pode ficar se comparando para a gente não ter esse sentimento de frustração. E o próximo subitem diz assim: a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã, reverenciado por todos. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mas a gente viu que Mardoqueu, ele não se curvava e nem se prostrava, e foi por isso que Amã ficou com raiva dele, e também já tinha raiva dos judeus, provavelmente, né, por ele ser um descendente de amalequitas, que não gostava dos judeus, isso era uma coisa já dos antepassados, e que ocasionou tudo isso. Mas existem muitas opiniões e teorias para justificar o motivo de Mardoqueu não se curvar, não se prostrar. Só que nenhuma delas é assim o que está realmente escrito na palavra de Deus, porque na Bíblia não fala, né? Só fala que ele não se curvava e que ele era judeu. E, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por lealdade a Deus, né? Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com a sua crença, né? Com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente para adorar a Deus. E a gente tem outro exemplo parecido na Bíblia, que foram Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os três amigos de Daniel,
que também se recusaram a reverenciar, a se curvar e a se prostrar e foram lançados numa fornalha ardente, numa fornalha de fogo bem quente, e Deus os livrou. Então, da mesma maneira que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, do fogo da morte, porque eles não quiseram se prostrar, né, diante de nada, nem de ninguém, nem de pessoas, nem de estátuas, nem de coisa alguma. Mardoqueu faz a mesma coisa, ele não se prostra diante de Amã, porque ele era judeu, e Deus livra também, tanto Mardoqueu quanto todos os judeus da morte. Então, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos obedientes, quando nós fazemos a vontade do Senhor, é Ele que vai nos livrar, é Ele que vai nos guardar, e a gente não precisa se ficar preocupado com o que o homem pode nos fazer. Porque se Deus está no controle das nossas vidas, o homem não pode fazer mal algum contra nós. Amém? E o próximo tópico diz assim: a condição de judeu. Então, o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois dos servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, a sua única resposta é que ele era judeu. Então, assim, fica subentendido, né? Ele era judeu e por ele ser judeu, ele só se curvava diante de Deus. Então, sim, era um motivo religioso por causa da sua fé. Ele não ia se curvar diante de Amã. E a notícia chegou até Amã, que também ressaltou a origem dele ser judeu. Então, o Agagita Amã encheu-se de furor não apenas contra Mardoqueu, mas o seu ódio foi contra todos os judeus. E aí, Amã, a gente vê pela história que ele não foi o único que quis exterminar com o povo judeu, né? Que quis fazer ali um genocídio. Então, o que é genocídio? É um esforço sistemático para matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso. Então a gente tem o que é mais conhecido, né, da história, que é Adolf Hitler, que está fora da Bíblia, mas que também quis exterminar com todos os judeus e também não conseguiu. O próximo subitem diz assim: inimizades intergeracionais. Então, além de se sentir ferido em seu orgulho, é possível que o Amã estivesse agindo por motivo de inimizade intergeracional, ou seja, de geração em geração, né? E aí, o que confirma, mais uma vez, essa origem, essa descendência de Agag, o rei Amalequita, que foi morto por Samuel, e os amalequitas, tradicionalmente, não gostavam dos judeus. Então, a Bíblia, ela relata também alguns outros episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do que foi feito a Diná, filha de Leia. Então, assim, a gente vê até no nosso mundo, né, nos nossos dias atuais, que às vezes tem essas disputas, tem essas brigas, que vai passando essa raiva de geração em geração. Cidades de interior, né, no norte, no nordeste, é mais comum a gente ver essas coisas acontecerem. E realmente acontece até os nossos dias atuais. Então, assim, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade, de todo o mal, porque a vingança, ela não nos pertence. Como filhos de Deus, nós temos que perdoar, buscar a paz e colocar nas mãos do Senhor, né? Porque o Senhor é que vai fazer o melhor, vai agir da melhor maneira. Então nós não podemos guardar esse tipo de sentimento. E eu vou ler a conclusão que diz assim: uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Embora não devemos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Então, isso
que tem que ficar muito claro na nossa mente. A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. É por isso que nós temos que orar. Nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter comunhão com o Senhor, nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque o inimigo pode levantar pessoas contra as nossas vidas, como a gente viu que aconteceu aqui na história de Esté. Mas, agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, quando Deus está no controle das nossas vidas, o inimigo não tem poder para tocar em um fio sequer dos nossos cabelos. Então, a gente tem que orar sempre. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Não é, eu orei hoje, não preciso orar amanhã, já orei domingo no culto, já orei terça. A gente tem que orar todos os dias. Todos os dias. É muito importante nós irmos para a igreja, a gente orar na igreja, porque ali são mais pessoas reunidas orando, né? Nós estamos demonstrando ali o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, mas a gente tem que ter oração diária na nossa casa, no nosso quarto, a gente tem o nosso momento de intimidade com o Senhor. Porque assim, o mundo jaz no maligno e o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas, ele se levanta contra as nossas famílias, e a gente vence o inimigo com oração, com jejum, declarando a palavra de Deus. Então, que nós estejamos preparados, que nós estejamos fortalecidos, que a gente seja perseverante, que a gente seja resiliente, que a gente seja sábio e prudente, como foi Mardoqueu. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.